Olá, pessoal! Qualquer um pode encontrar referências a gigantes em qualquer mitologia. Por exemplo, os deuses gregos lutaram com os titãs, e o deus nórdico Thor lutou contra Surtur. Além disso, menções a gigantes sempre podem ser encontradas nos mitos de dezenas de povos. Será que há algum fato real por trás desses mitos? Muitas pessoas acreditam que sim. Bem-vindos ao nosso canal. Nesta edição, analisaremos algumas das evidências da existência de gigantes no passado e vamos investigar se elas realmente têm algum fundamento. Parece interessante? Então, vamos começar. O gigante de Cardiff. Uma das provas mais conhecidas da existência de gigantes é o gigante de Cardiff, como é comumente conhecido. Em 16 de outubro de 1869, na cidade de Nova York, dois escavadores cavaram um objeto que parecia exatamente como um fóssil humano. O humano tinha cerca de 3 metros de altura. Esta descoberta foi rapidamente julgada pelos arqueólogos como sendo falsa, mas alguns insistiram que ela era real. Este é William Newell, o proprietário da escavação que obteve uma fonte de renda nada ruim graças aos gigantes. Ele cobrou 25 centavos por pessoa e abriu isto para os espectadores que se interessavam pelo assunto. Naquela época, 25 centavos era muito dinheiro, ao contrário de hoje. A excitação do povo durou algum tempo antes que a verdade surgisse. George Hull, um parente de William Newell, fez uma confissão sobre a falsificação. Hull havia feito uma estátua de gesso de um humano e a enterrou na fazenda de Newell, que contratou trabalhadores sob o pretexto de cavar um poço. Aqueles trabalhadores acabaram descobrindo o gigante, exatamente de acordo como havia sido planejado. Hull disse que a motivação original era completamente altruísta. A ideia era zombar de fanáticos religiosos irresponsáveis que insistiam em interpretar a Bíblia palavra por palavra, primeiro fazendo eles aceitarem essa falsificação óbvia e depois revelando a verdade. Mas talvez Hull tenha dito isto apenas para evitar que ele próprio e Newell fossem presos por fraude. De qualquer forma, apesar dos fatos virem à tona, ainda hoje, 150 anos depois, o gigante de Cardiff às vezes é citado como uma evidência indiscutível de que os gigantes realmente existiram. É uma pena, mas não há nada que possa ser feito. Muitas pessoas optam por informações exageradas ou erradas, ou simplesmente não têm a capacidade ou vontade de verificar se as informações estão realmente corretas. O gigante de San Diego. Uma das famosas descobertas do século XIX, de que as pessoas ainda falam, é o gigante de San Diego. Esta história é um pouco semelhante ao gigante de Cardiff. Uma múmia humana gigantesca foi encontrada na Califórnia em 1895. Aqui está uma fotografia da múmia, com 2 homens adultos em pé de cada lado para dar uma ideia de seu tamanho para referência. A múmia de San Diego rapidamente se tornou uma atração turística local e um dos assuntos mais discutidos na imprensa local. Finalmente, pesquisadores do Instituto Smithsonian se interessaram, mas foram recebidos com sérios protestos por parte dos proprietários da múmia. Somente em 1908, eles puderam finalmente analisar a sua pele. Descobriu-se que a pele era gelatina. Em outras palavras, todos os restos mortais dos gigantes eram provavelmente apenas artificiais e falsos. No entanto, há pessoas hoje que acreditam que os gigantes de San Diego eram reais. Eles dizem que, por alguma razão especial, a pele dos gigantes pode ter acabado de ser coberta com um material gelatinoso. O que vocês acham? A gigante polonesa. Em 1988, foi relatado que os ossos de uma mulher muito alta haviam sido encontrados na Polônia. Na época, o sistema socialista estava em colapso, e as pessoas que estavam fartas do ateísmo imposto e da supremacia material eram facilmente convencidas por todo tipo de histórias sobrenaturais. Essas pessoas também estavam no Ocidente, portanto não é de se estranhar que as descobertas polonesas fossem assunto no mundo todo. O Yellow Journalism, a imprensa amarela,
Foi adiante e relatou com confiança que a misteriosa gigante polonesa tinha 3 metros de altura, ou mesmo 5 metros de altura. Isso significava que tinham sido encontradas provas de que os beletes da lenda da Europa Oriental eram reais. O achado não era falso, mas os repórteres deram uma versão distorcida da altura do esqueleto e sobre o dono do esqueleto. A altura não era de 3 metros nem 5 metros, mas de 2 metros e 15 centímetros. Naturalmente, esta ainda é uma altura considerável, e ainda mais no século XIII, quando a misteriosa mulher polonesa viveu, mas não é sobrenatural. Os restos da mulher misteriosa foram reexaminados há alguns anos, utilizando tecnologia de ponta já disponível naquela época. Os resultados provaram a hipótese original dos pesquisadores. A teoria era que a mulher sofria de gigantismo, uma ativação excessiva das células pituitárias, que secretam o hormônio de crescimento. Ela viveu muito tempo e sua saúde provavelmente teria sido gravemente comprometida. Na verdade, não está claro se este foi o caso, porque o gigantismo aumenta a altura e causa uma série de problemas em vários tecidos do corpo. Gigantes megalíticos na Austrália. Muitas culturas megalíticas, na Europa, Ásia, África e Estados Unidos, são conhecidas dos pesquisadores. A este respeito, somente a Austrália é diferente. Existem ali apenas alguns monumentos megalíticos, e todos eles pertencem a apenas uma cultura, da qual quase nada se conhece. Este espaço em branco tem sido a fonte de muitas teorias, misturadas com algumas que às vezes são totalmente realistas. Em 2015, foi relatado que um esqueleto humano de 5 metros de altura havia sido encontrado, ligado ao criador do monumento megalítico australiano. Esta notícia foi imediatamente divulgada por várias publicações e canais do YouTube, incluindo canais bem confiáveis. Algumas pessoas acreditaram nisso completamente, e haviam muitas teorias sobre para onde os gigantes australianos haviam desaparecido. Infelizmente, a fonte das informações foi, na verdade, o World News Daily Report, um site que divulga informações falsas com o objetivo de fazer humor. Todas as notícias nele são uma imitação da imprensa amarela. Enquanto estamos fazendo este vídeo agora, a notícia nas manchetes deste site é, por exemplo, que um pescador foi vítima de assédio sexual por uma sereia, ou que um homem que pensava ser um esquilo atacou um caminhão carregado de nozes. A propósito, qual foi a fotografia que acompanhou esta notícia? Excepcionalmente, esta fotografia era genuína. No entanto, não se tratava de ossos humanos, mas de ossos mamute. O local da escavação também foi na França, não na Austrália. É claro que os mamutes são interessantes, mas não são de todo sobrenaturais. Pegadas de gigante indiano. É muito comum ver partes do corpo, gigantes, sem nada para comparar o tamanho, ou imagens de pessoas parecendo miniaturas perto de esqueletos, encontrados durante as escavações, usados para dar a ideia de que havia gigantes. Vocês provavelmente já viram fotos assim. Vejam, são imagens desse tipo. Os detalhes e locais variam. Planejadas por criadores de imagens de impacto, essa mesma foto pode ser editada para que pareça um local de escavação na Grécia, África, Índia ou qualquer país. Curiosamente, muitas destas fotos vêm de apenas algum lugar. Aqui está uma colagem chamada Return to the Valley of the Giants, criada em 2002 para um concurso de design gráfico chamado Archaeological Anomalies 2, que foi feito no site www.wortmill.com. A intenção do criador da colagem não era plantar desinformação na mente de ninguém, mas criar uma peça de trabalho genuinamente criativa. A propósito, é preciso ter em mente que a internet em 2002 era muito diferente do que é hoje. Em outras palavras, havia muito menos usuários da internet e muito menos conteúdo online, e era muito mais difícil encontrar qualquer informação. A maioria dos usuários utilizava pequenos painéis de discussão compactos, ao invés de sites de redes sociais, que ainda não existiam na época, e havia muita pouca interação entre esses painéis. Portanto, não era surpreendente que pessoas não familiarizadas com informações na internet vissem uma foto de um esqueleto surpreendentemente bem feito e realista de um gigante e acreditassem que era real. E também era difícil verificar a autenticidade da informação.
O gigante indiano, mostrado pela série de obras Return, data de 2004, quando foi feita a primeira notícia. Desde aquele ano, versões modificadas desta notícia têm circulado pela internet em todo o mundo. Cuidado, não acredite neste tipo de falsificação. Há muito mais histórias semelhantes sobre a descoberta do gigante, mas não faz muito sentido apresentá-las. Isto porque eles são as mesmas coisas que descrevemos até agora. Elas geralmente são falsas. Há histórias que também apresentam cadáveres de pessoas altas que parecem ter gigantismo. Às vezes, os jornalistas ignoram descaradamente o contexto e citam apenas algumas passagens. Por exemplo, na China antiga, as pessoas que tinham 2 metros de altura eram definitivamente gigantes, mas isto não se aplica aos tempos modernos. Isto conclui este vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham gostado deste vídeo. A propósito, o que concluímos sobre a questão dos gigantes na mitologia? Há muitos mitos rudimentares similares que são comuns a todas as culturas, desde o nórdico ao australiano. Por exemplo, a árvore do mundo, que afirma que o mundo é composto por uma grande árvore, aparece em muitos mitos. Contudo, isto não significa que a árvore seja real. O mesmo se aplica a gigantes, dragões e ao dilúvio. Se você realmente quer saber por que os mitos de diferentes povos são semelhantes e o que significam, você deve ler livros de estudiosos sérios que estudaram este fenômeno. Por exemplo, James Fraser, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung e outros. Continuaremos a nossa jornada de exploração de temas interessantes com vocês. Esperamos que você não se esqueça de deixar algumas palavras na seção de comentários. Estamos sempre ansiosos para lê-los. Com isso, despedimo-nos com carinho. Vemos vocês novamente em breve, pessoal. Até mais!